Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o comportamento do consumidor dentro da perspectiva evolucionista. Há algum tempo atrás, quando eu estava começando a estudar a questão da psicologia evolucionista, ainda no segundo ano de graduação, eu assisti a um vídeo no YouTube, que é um programa da rede espanhola de televisão, coordenado pelo Eduardo Punset, que é um intelectual, ele tem várias formações e tal, e ele desenvolve esse programa, o nome do programa é Redes, e cada episódio desse programa ele entrevista algum tipo de pesquisador, algum tipo de alguém que esteja fazendo alguma coisa interessante. E nesse vídeo específico, desse programa específico, ele entrevistou o Steven Pinker. Naquela época eu nem sabia quem era Steven Pinker, nem sabia a relevância que ele ia ter na minha vida profissional, certo? O Steven Pinker, para quem não sabe, eu já citei ele em vários outros vídeos meus, talvez seja o maior psicólogo da atualidade e um grande representante da neurociência cognitiva e da psicologia evolucionista que nós temos hoje. E nesse episódio, nesse programa, que tinha o nome de Coisas que Nunca Devíamos Aprender, né? As coisas que nunca devíamos aprender, ele foi interessante e me marcou até hoje, eu nunca esqueci, porque ele de fato desconstruiu uma série de coisas que naquela época eu tinha como verdade com relação à psicologia. Então eu estava começando a graduação, vinha um monte de professor, falava um monte de coisa, e a gente vai acreditando, né? E ali naquele vídeo eu comecei a ver quantas coisas estavam erradas, quantas coisas daquilo que eu ouvia na sala de aula eram velhos paradigmas, eram questões já que não faziam sentido. E daí eu comecei a analisar melhor e cheguei a outras referências e tal, né? Enfim. Mas, então por isso até hoje, quando eu vou falar de algum tipo de tema, como o tema de hoje, que vai contra aquilo que uma grande maioria das pessoas acredita, eu cito esse documentário porque ele é fantástico. É fantástico. Mas por que eu estou falando que eu vou contra essa questão? Se você fez algum tipo de curso de marketing, de publicidade e propaganda, ou mesmo de psicologia, e que dentro desse curso tinha essa disciplina de psicologia do consumidor e tal, você deve estar familiarizado com aquela suposta verdade, mas dita como verdade pelos professores, enfim, que a publicidade, as propagandas, as mídias em gerais estão criando uma sociedade extremamente consumista, extremamente imediatista. Esse tipo de perspectiva, ela é uma perspectiva que está equivocada. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque ela se baseia num paradigma velho da psicologia, que era o behaviorismo radical, criado lá pelo Skinner, Watson, enfim, né, que foram psicólogos do início do século passado, que eles diziam que os organismos, inclusive o ser humano, funcionava à base de estímulo e resposta. Então havia um estímulo e você respondia aquilo ali. Havia um estímulo e você respondia aquilo ali. Depois, na década de 70, por isso que eu estou falando, já faz algum tempo que esse paradigma já caiu por terra. Na década de 70 começou nos Estados Unidos uma questão chamada revolução cognitiva. O que é a revolução cognitiva? Começou a mostrar para as pessoas com base em experimentos que entre o estímulo e a resposta, que existem, que são fundamentais para a emissão de qualquer tipo de comportamento, mas entre uma coisa e a outra existe o processamento dessa informação. Então nós não somos um receptor passivo ao ambiente, passivo à publicidade. Veio uma propaganda, aquela propaganda está fazendo com que você consuma. Ou determinado questão de publicidade, uma coisa assim, faz com que você vá lá e compre e tal. Não, existe um processamento. E esse processamento é feito com base em uma série de mecanismos
que evoluíram ao longo do processo evolutivo, tanto por seleção natural quanto por seleção sexual. E aí está o segundo ponto equivocado daquela suposta verdade, né, de que a mídia está criando uma sociedade consumida. Porque ela nega as questões da natureza humana. Seja por ignorância, no sentido de que não conhecem essa questão, seja por questões ideológicas, questões políticas, que interferem bastante nisso aí. Então, às vezes, tem pessoas que têm essa construção acadêmica, muito sócio-histórica, enfim, e ela acaba não percebendo que aquilo ali não faz mais sentido diante das evidências que nós temos hoje da natureza humana. Então, esse tipo de ideia que você pode ter visto tanto numa palestra, quanto num artigo que alguém publicou numa revista de circulação popular, quanto dentro da academia, dentro das universidades, de que as mídias estão criando uma sociedade consumista, está equivocada. Está equivocada. E aqui eu vou apresentar para vocês algumas das evidências que nos permite defender essa questão. Certo? Algumas das evidências, por quê? Porque primeiro não dá para colocar tudo. Eu vou tentar fazer um vídeo mais curto, mas não daria para colocar tudo. Segundo, porque nós não sabemos ainda tudo. Nós sabemos algumas coisas, nós sabemos coisas bem interessantes sobre esses mecanismos e tal, mas não sabemos tudo. Então precisamos de mais tempo para descobrir isso ali. Mas pode ser estudado, pode ser estudado. Porque tem uma outra também visão que diz que o comportamento humano não poderia ser estudado objetivamente, tal, vai ter sido uma série de coisas que também não faz sentido. Todos os comportamentos podem ser estudados, é só uma questão de tempo e de método para você fazer isso. Certo? Então vamos lá. Tem um psicólogo que está encabeçando, vamos dizer assim, esses estudos da natureza humana, natureza do consumo, que é o Gad Saad. Certo? Ano passado ele lançou um livro, do Consuming Instinct. Esse livro, que seria o Instinto do Consumo, não está ainda traduzido para o português, mas é provável que logo saia. É provável que logo saia. Quem quiser, agora vou fazer um parênteses aqui. Quem se interessar por essa questão, quiser conhecer um pouco melhor sobre isso, tem um livro que já foi traduzido, que também é recente, bastante recente, que foi traduzido por português no final do ano passado, que chama-se Darwin Vai às Compras, do Geoffrey Miller. Então, se você quiser, vou colocar até o link aqui embaixo para você adquirir esse livro, que vale muito a pena, para aqueles que estão interessados em estudar as questões da natureza humana envolvendo o comportamento do consumidor. Certo? Por enquanto o livro do Gad Saad ainda não está disponível no Brasil. Mas tem uma palestra dele, que ele fez ano passado também, no TED Talks. Eu vou colocar esse link da palestra aqui embaixo. Assistam a palestra dele, porque ele vai falar sobre esse tema, a questão do instinto do consumo. E ele, além de ser um pesquisador bastante renomado e muito ativo, publicando vários artigos e tal, e bastante reconhecido na academia, ele também é um cara muito simpático, bem engraçado, enfim, a palestra dele flui, certo? E além do que também não é muito longa, tem menos de 20 minutos. Então assista essa palestra, que vocês também vão aprender algumas questões bastante interessantes sobre essa questão do comportamento do consumidor. Eu vou tentar aqui trazer algumas das informações mais recentes do que a palestra dele, para dar uma continuidade, porque desde aquela palestra que ele fez no início do ano passado, outras coisas foram publicadas, né? E também tem outras coisas que ele não chegou a comentar na palestra que ele fez. Então, para fazer um complemento de uma coisa a outra. Certo? Mas uma coisa que eu quero citar bem dessa apresentação que ele fez, é que no final ele cita uma frase do Dobzhansky, que é um biólogo bastante reconhecido, principalmente pela frase que ele escreveu, que é: nada na biologia faz sentido exceto a luz da evolução. Ou seja, cada vez que você se depara com algum fenômeno biológico, para você compreender ele, você tem que ter em mente que ele é fruto de um processo evolutivo e tem que tentar entender esse processo evolutivo.
E ele faz, o Gad Saad faz parafraseia essa questão, dizendo que nada no comportamento do consumidor faz sentido exceto à luz da evolução. Ou seja, para a gente entender a mente do consumidor, para a gente entender por que compramos aquilo que compramos, enfim, nós precisamos entender a natureza humana. E é com base nisso que eu vou começar a apresentar alguns artigos para vocês aqui que estudaram essas questões. Mas antes eu tenho que fazer uma diferença, porque existem dois processos na evolução. Existe a seleção natural, que vai selecionar características que favorecem basicamente a sobrevivência do gene, né, e consequentemente do indivíduo que porta aquele gene, e a seleção sexual, que não está pouco ligando para a sobrevivência, está mais interessada, quando eu falo está mais interessado, está pouco ligando, é para ilustrar, né? Claro que esse fenômeno ele é caótico, ele não tem uma intenção, ele acontece por si só, né? Só para esclarecer isso aqui. Mas enfim, então a seleção sexual, ela favorece características que promovam o sucesso reprodutivo daquele indivíduo, independente se isso vai causar reprodução ou não vai causar reprodução. O melhor exemplo que a gente tem para explicar, o exemplo mais popular para se explicar a seleção sexual é a cauda do pavão. Por quê? Porque a cauda do pavão, quanto maior, mais brilhante, mais colorida, mais avantajada é a cauda de um pavão, maior é o interesse das fêmeas por ele. Mais ele chama a atenção das fêmeas, consequentemente maior é o seu sucesso reprodutivo, certo? Só que tem o outro lado da moeda, porque quanto maior a cauda dele, mais ele chama a atenção de predadores. Então ele também corre o risco de morrer em função daquilo ali. Se ele não morre, ele consegue sobreviver, ele consegue gerar mais descendentes, porque ele vai atrair mais as fêmeas. Então, às vezes, o processo de seleção sexual age contra a seleção natural, certo? Então, é claro que alguns mecanismos, alguns módulos, alguns mecanismos que fazem parte desse nosso instinto do consumo evoluíram à base de seleção natural. Por exemplo, nós precisamos consumir produtos, alimentos, nós precisamos consumir determinadas coisas para nos aquecer, enfim, né? Isso favorece a nossa sobrevivência. Mas outros mecanismos estão relacionados à seleção sexual. Nós consumimos basicamente para atrair o sexo oposto. Tá? E nessa linha que eu vou falar, que eu vou colocar os próximos artigos, certo? Nessa linha que correlaciona o consumo com o comportamento sexual e o sucesso reprodutivo. Eu vou começar falando sobre o consumo masculino e depois eu passo para o consumo feminino. Tá? Os dois consomem bastante, mas tem algumas diferenças que vão acontecer. Por exemplo, tem uma questão que... qual é o objetivo de um carro? Para que você compra um carro? Você compra um carro para que aquele produto, né, é o carro, te mova do lado do ponto A para o ponto B. É essa a função do automóvel. Mas por que existem tantos modelos de automóvel e um preço tão variável? Então, por que existem carros que vão chegar a 300 km, a quase 300 km por hora, se você só pode andar a 80 km na cidade? Se você andar mais que isso, você paga multa. Então, por que existe essa diferença, esse exagero de algumas coisas? O que eles observaram foi que quando os homens possuem algum carro que é muito caro, ele acaba sendo mais observado, chamando mais atenção das mulheres. E, consequentemente, as mulheres avaliam o nível de atratividade daquele homem como mais significativo. Então tem uma pesquisa,
que já foi até corroborada, tal, que eu vou colocar aqui embaixo, todas essas pesquisas estão disponíveis aqui embaixo para vocês conferirem, mas que é o seguinte, ela apresentava o mesmo homem na mesma posição, fotografado na mesma posição, só que do lado de carros diferentes. Desde um carro simples, popular, até uma BMW, um carro extremamente luxuoso. E o que eles pediram é que as mulheres avaliassem o grau de atratividade daquele homem. O quão bonito aquele homem é. O quão bonito aquele homem. Era o mesmo homem, certo? O que eles observaram foi que a nota para beleza que esse homem recebeu foi significativamente maior quando ele estava do lado de um carro que era mais possante, que era um carro mais caro. Mais caro. O nome desse processo a gente chama de Sexual Signaling Theory. Sexual Signaling System. Ou seja, o carro para o homem é uma forma dele sinalizar para a mulher o status dele, o poder dele. Porque um carro mais caro significa ou que a pessoa está totalmente endividada, ou que a pessoa tem dinheiro suficiente para gastar uma quantidade exorbitante num automóvel que teria a mesma função de um outro automóvel que seria bem mais barato. E o status e o poder são critérios de seleção de parceiros muito grandes, muito fundamentais na hora de uma mulher selecionar o homem, certo? Então, através do carro, os homens conseguem mostrar esses sinais. Não são todos os homens que vão recorrer a esse tipo de artifício. Isso também já foi investigado. Quem que vai recorrer a isso? A grande maioria daqueles homens que procuram um relacionamento de curto prazo, um relacionamento passageiro, querem uma noite com alguma mulher. O nome disso é Short Term Relationship. Então, eles já observaram que aqueles homens que estão à procura de um relacionamento passageiro e descompromissado, eles tendem a apelar, vamos dizer assim, para essa questão, para essa sinalização do recurso dele, porque isso atrai as mulheres. Principalmente também as mulheres que também estão interessadas nessa questão do relacionamento passageiro. Aqueles homens que querem mais uma mulher para casar, vamos dizer assim, que eles querem um relacionamento de longo prazo com alguém, eles tendem a não gastar tanto com essa questão de demonstrar o status dele. Ou seja, ele não tende a recorrer muito a um Porsche, por exemplo, para mostrar que ele tem poder financeiro suficiente e atrair fêmeas com isso, atrair mulheres com isso. Certo? Então tem essa questão, também vai variar de acordo com a motivação dos homens. Se ele está motivado para buscar uma mulher para um relacionamento pueril, para um relacionamento de curto prazo, ou se ele quer alguém de longo prazo. Quando ele quer alguém de curto prazo, ele tende a usar, a potencializar esse sistema que sinaliza o status. Entre eles tem um carro que é bem mais caro do que o que deveria, vamos dizer assim, certo? E isso também já foi investigado, que modifica, está dentro de um, é tão forte isso aí, essa questão, que estar dentro de um carro esporte, um carro caro, ele modifica o nível de testosterona dos homens. Então eles já verificaram isso, quando os homens dão uma volta com um carro muito caro, um carro esporte, mediram antes e depois o nível de testosterona dele. Depois, esse nível de testosterona estava muito mais alto. Quando os homens dirigiam um carro qualquer, essa testosterona diminuía neles, certo? Só que isso também era influenciado pelo ambiente, ou seja, quando esses homens eles estavam passeando com um carro esporte em um ambiente com outras pessoas, que outras pessoas viam ele andando com aquilo ali, essa testosterona dele aumentava ainda mais. Quando ele estava passeando com um carro esporte em um ambiente deserto, a testosterona dele aumentava
mas aumentava menos. Ou seja, não é só o carro em si que aumenta essa testosterona do homem, mas também quando alguém vê ele dirigindo esse carro, principalmente quando mulheres estão observando ele dirigindo aquele carro. E nós já sabemos que a testosterona é um dos principais hormônios para a iniciação de uma conversa com intenções sexuais. Então quando você olha para a pessoa e se apaixona por aquela pessoa e vai conversar com ela, vai paquerar, alguma coisa assim, a testosterona aumenta. Então para esses homens que também estão em busca de relacionamento de curto prazo, enfim, eles vão aumentar ainda mais a testosterona porque estão num carro que favorece isso. Certo? Uma outra pesquisa, essa até mais recente e bem interessante também, fez a seguinte questão. Os homens eram selecionados na universidade, né, eram estudantes e tal, muitas pesquisas são feitas assim, e fazia parte da pesquisa uma mulher, era contratada pelo pesquisador. E essa mulher, ela às vezes estava vestida de uma forma bastante recatada, com uma roupa bem fechada e tal, e às vezes ela era vestida com roupas bastante sensuais. Só que isso era o acaso que acontecia, né? O que eles perceberam assim? Aí os homens tinham que ir para essa sala e ficavam conversando com essa mulher. Às vezes ela estava com essa roupa sensual, às vezes ela estava com a roupa normal, fechada e tal, né? Depois que eles conversavam com essa mulher, eles iam para uma outra sala, na frente de um computador, e que aquele computador apresentava para ele uma série de fotos, certo? E eles tinham que prestar atenção naquelas fotos, eram fotos sempre de produtos. E esses produtos eles estavam relacionados com esses produtos eles estavam eram dos mais variados. Então tinha carro, tinha balde, tinha guarda-chuva, tinha uma gravata, tinha uma série de coisas ali que eram apresentadas nessa tela. Depois que eles viam essas 10 imagens, eles tinham que escrever imediatamente a sequência, ou pelo menos lembrar daqueles produtos que eles observavam ali, certo? O que eles perceberam com essa pesquisa? Eles perceberam que naqueles homens que antes de participar desse teste interagiram com a mulher mais atraente, era a mesma mulher, mas vestida de uma forma mais atraente, memorizavam mais, lembravam mais facilmente ou acertavam mais na hora de relembrar esses produtos, aqueles produtos que favoreciam status. Então lembravam mais que tinham visto carro, lembravam mais que tinham visto relógio, que tinham visto uma gravata, enfim, do que os outros produtos, o balde, o guarda-chuva, enfim, certo? Aqueles homens que interagiam com a mulher, que era a mesma mulher, mas vestida de uma forma mais recatada, não sensual, eles não apresentavam essa melhora essa melhora na memória desses produtos. Ou seja, diante de uma mulher atraente, os homens ficam mais atentos aos produtos que simbolizam o status. Eles levam, aquilo fica mais na mente deles, aqueles produtos que simbolizam o status. Certo? Agora eu vou comentar um pouquinho sobre a questão das mulheres em relação ao consumo. Eu fiz um texto, já tá no meu blog, depois também vou colocar aqui embaixo, comentando sobre o chamado efeito batom. O que é o efeito batom? Eles descobriram que em tempos de recessão econômica, alguns produtos eles não param de ser consumidos, como deveriam, pela lógica, né? Eles não param de ser consumidos. E esses produtos que não param de ser consumidos são os produtos de beleza. São produtos de beleza. Aí tiveram algumas pesquisas que analisaram mais especificamente essa questão e concluíram o seguinte. Inclusive lá no meu texto eu descrevo essa pesquisa que é do ano passado. Concluiu o seguinte, que esses produtos de beleza,
eram consumidos em tempos de recessão pelas mulheres. E elas consumiam esses produtos mesmo quando eles eram mais caros do que outros tipos de produto. Por que que em tempo de recessão econômica, quando as pessoas não estão com dinheiro para gastar, por que que as mulheres compram produtos de beleza? Certo? Porque em tempo de recessão econômica, essas mulheres, principalmente aquelas que têm interesse, que são motivadas mais por buscar homens para relacionamento de curto prazo, tendem a querer potencializar a beleza. Porque quando elas potencializam a beleza, elas competem entre si e essa competição pode fazer com que elas acabem chamando a atenção ou conseguindo um homem que tenha recurso suficiente para ajudar naquele período de recessão. Ou seja, um homem com maior status, com maior recursos financeiros, recursos econômicos. Então as mulheres, elas potencializam isso aí. Por quê? Porque quando um homem vai selecionar uma mulher, isso também já foi visto em diversas culturas ao redor do mundo, é uma coisa bastante estabelecida na literatura. Quando um homem vai selecionar uma mulher, um dos principais critérios para ele é a beleza e juventude. Então as mulheres potencializam esse mecanismo nelas, potencializam a beleza delas na tentativa de encontrar um homem que seja realmente, vamos dizer assim, aquele macho alfa que vá conseguir prover os recursos necessários naquele período de recessão econômica, quando as pessoas não podem gastar. Certo? Então, no comportamento feminino acontece essa questão. Isso recebe o nome de efeito batom. Mas eu descrevo bem direitinho essa pesquisa no meu texto do blog e eu vou colocar aqui embaixo como referência para vocês poderem conferir também. Certo? Uma outra questão que vai variar é que, diferente dos homens que tendem a ter um comportamento mais linear ao longo da vida, enfim, as mulheres, elas variam em uma série de questões desse comportamento. E a variação delas é num único mês. Por quê? Porque elas variam ao longo do ciclo menstrual, ao longo das fases do ciclo menstrual. Eu fiz uma palestra no ano passado comentando sobre as modificações nos critérios de seleção de parceiro feminino ao longo do ciclo menstrual. E ali eu foquei naquela questão. Mas não é só isso que já foi estudado sobre as mudanças ao longo desse ciclo. Com relação ao consumo, também já foi modificado. Eles descobriram, por exemplo, que quando a mulher está na fase fértil do ciclo menstrual, quando ela pode gerar filhos e tal, naquele período ali, que ela tem uma probabilidade de engravidar, ela tende a escolher, a comprar produtos de beleza que a façam mais atraente. Então é uma saia mais curta, é uma blusa mais curta, enfim, são produtos que realcem a beleza delas. Certo? Inclusive naquela questão do efeito batom, seria bem interessante avaliar, o próximo passo, avaliar isso aí. Se esse consumo de beleza também, com relação a isso aí, também aumenta no ciclo menstrual. É uma coisa também para se analisar, bem interessante. Mas enfim, então a mulher muda nessa fase do ciclo. Certo? E eles fizeram uma pesquisa bem semelhante àquela que eu já comentei antes ali. Que elas deveriam lembrar de determinados produtos depois de ver as imagens, certo? E eles descobriram que nas mulheres, quando elas estão na fase fértil do ciclo menstrual, elas também se lembram mais facilmente dos produtos que se relacionam com status, com poder, com recursos financeiros mais avantajados, produtos mais caros. Elas também memorizam mais, elas prestam mais atenção nesses produtos. Consequentemente, elas vão prestar mais atenção aos homens que portam esses produtos. Só que uma coisa interessante desse estudo é que ele levou em consideração também as mulheres que usam a pílula anticoncepcional e aquelas que não usam a pílula anticoncepcional. E eles verificaram que a pílula interfere bastante nisso aí. Então a pílula quase que deixa, quase que anula esse efeito da fase fértil.
ela meio que as mulheres que usam pílula, elas meio que se mantêm no mesmo interesse pelos produtos de status daquela fase em que ela não está fértil. Ou seja, apenas aquelas que não usam a pílula anticoncepcional que apresentam esse efeito, que potencializam essa memória e essa atenção na fase fértil para os produtos que tenham relação com status, com poder, com capacidade financeira. Certo? Uma outra questão, uma outra pesquisa também analisou quanto que as mulheres gastam com comida e com roupa ao longo do ciclo menstrual delas. E eles identificaram, é bem interessante até isso, eles identificaram que naqueles 3, 4 dias ali da janela de fertilidade, né, quando as mulheres estão na fase fértil do ciclo menstrual delas, o gráfico ele inverte. Então ela passa realmente a gastar significativamente mais com roupa, com produtos que vão fazê-la mais atraente do que com comida. Certo? Então esse interesse, essa motivação por consumir e tal, vai estar relacionada também com o ciclo menstrual das mulheres. Então, por enquanto era isso. Tem muito mais coisa que poderia ser dita, igual eu falei, mas não teria tempo e o vídeo ia ficar muito longo. Tem coisas que nós ainda não sabemos, coisas que ainda precisam ser refinadas. Mas o que nós sabemos hoje é que nós somos seres consumistas por natureza. Por natureza. O que acontece é que hoje em dia o consumo é mais fácil. Você pode comprar determinada coisa a prestações e a perder de vista aquilo ali, né? Então não é que a sociedade, as mídias, a publicidade, a propaganda, enfim, ela não está criando uma sociedade consumista. Ela está estimulando esse nosso instinto de consumo, certo? Isso que precisa começar a ficar claro. Isso que precisa começar a ficar claro. Porque daí a gente consegue, entendendo nossa natureza, a gente consegue tanto estimular coisas que precisam ser que são necessárias ser estimuladas e desestimular coisas que que devem ser desestimuladas. Por exemplo, esse consumo desenfreado, ele acaba causando alguns problemas sociais e até individuais. Então, em determinadas questões, em determinadas situações, precisa ser freado. Mas para a gente conseguir frear isso aí, para a gente conseguir desestimular esse consumo meio que irracional, desproporcional, né, a gente precisa entender a natureza humana. A gente precisa entender por que nós agimos daquela forma. A gente precisa ter em mente que nós somos uma espécie consumista. Que nós somos uma espécie consumista. Certo? Então, novamente eu vou trazer agora aquela questão que o Gad Saad parafraseou do Dobzhansky, que talvez agora tenha uma interpretação diferente por vocês que estão assistindo, que nada no comportamento do consumidor, na psicologia do consumidor, faz sentido exceto a luz da evolução. Então esse aqui é um paradigma relativamente novo, mas que está sendo bastante explorado. Existem vários laboratórios de pesquisa ao redor do mundo, vários pesquisadores analisando diferentes aspectos disso aí e concluindo coisas bastante interessantes. Aqui eu foquei mais nessa questão da seleção sexual, mas tem outros viés que também podem ser explorados nesta questão, certo? Era isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Não deixem de avaliar e de comentar. É muito importante os comentários, até para explicar determinada coisa que pode não ter ficado bem clara, enfim. Outra coisa, eu já venho falando em outros vídeos. Não acredite em tudo que você lê por aí, não acredite em tudo que você assiste por aí.
na internet, em revistas, enfim. Inclusive, não acredite no que eu estou te falando. Sempre que você se depara com alguma coisa, principalmente quando alguém está falando alguma coisa de cunho científico, exerça seu ceticismo. E como que você exerce o seu ceticismo? Verificando as fontes reais da informação. Por isso que aqui embaixo eu vou colocar todas as referências que eu utilizei aqui, e vocês vão poder conferir e analisar por vocês mesmos. Então usem esse meu vídeo aqui como uma ponte para vocês irem atrás das evidências concretas de fato, certo? Então na minha volta também, quando você for ver outras pessoas falando outras coisas, porque né, esse assunto de psicologia do consumidor e tal, tem muito senso comum sendo colocado por aí. Tem muito senso comum na internet, em revistas de apoio de apelo popular, palestras que as pessoas fazem. Então tem muito senso comum. Então exerçam esse ceticismo. Exijam de quem está falando aquilo que apresente as provas. Certo? E daí a gente discute com base nessas evidências. Então era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. E aguardo o retorno em breve para conferir os outros vídeos deste canal. Valeu!